Oi, gente, boa tarde a todos. Então, nós vamos gravar agora a nossa terceira aula, que nós vamos falar sobre tipos de mediunidade. Nós vamos falar sobre os médiuns videntes, os médiuns audientes e os médiuns intuitivos. Vocês vão perceber que essa aula ela é bem técnica e ela é curta, ela não é muito comprida, não é uma aula que tem muito assunto, porque é um assunto que tem definições, assim, tem ideias certas. Então é aquilo, o médium vidente é isso, o médium audiente é isso, o médium intuitivo é isso. E vocês vão perceber que é uma aula um pouco mais curta, tá? Mas não é que faltou conteúdo, é que realmente ela é uma aula mais técnica, então toda aula técnica não dá muita abertura pra gente falar muita coisa, trazer muita coisa, tá bom? Mas antes de a gente começar, eu vou fazer uma prece, como sempre, pedindo nesse momento que todos nós possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos procurar pedir a ajuda da espiritualidade superior, dos nossos guias, dos nossos orixás, para que possam nos intuir, nos amparar e nos ajudar da melhor forma possível nessa terceira aula. Que assim seja, e graças a Deus. Então vamos lá, nós vamos falar, o título da aula é Médiuns Especiais e Suas Aptidões. Então nós vamos falar dos médiuns videntes, audientes e intuitivos. A questão do intercâmbio mediúnico, né? Nós já falamos um pouquinho nas aulas anteriores, mas não custa repetir agora. O que é o intercâmbio mediúnico? Tanta gente fala disso, tem que haver intercâmbio mediúnico, intercâmbio mediúnico. Gente, o intercâmbio mediúnico nada mais é do que a ligação, o contato que temos com os espíritos durante o trabalho mediúnico. Todo o trabalho mediúnico nós estamos em intercâmbio, tá? Então o intercâmbio mediúnico é o contato que nós temos com os espíritos durante o trabalho, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os médiuns videntes. O que são os médiuns videntes? Os médiuns videntes são aqueles que enxergam os espíritos, ou seja, conseguem ver a olho nu, como se estivesse vendo algum ser encarnado, mas é desencarnado. O Chico, como eu já falei para vocês na primeira aula, ele via os desencarnados como se fosse alguém encarnado. Então ele parava no meio da rua, ficava conversando com o espírito como se ele fosse encarnado, e alguém que estava do lado dele sempre avisava para ele, falava: olha, Chico, aqui não tem ninguém, então provavelmente você está conversando com um desencarnado. E é para isso que a gente estuda. A gente percebe que como o Chico ele não teve um curso mediúnico, mas ele teve um conhecimento muito grande, tinha um conhecimento muito grande, mas não teve uma orientação mediúnica, ele acabava passando por esse tipo de situação. Nós que estamos tendo uma aula, um curso mediúnico, nós não vamos passar por um tipo de situação como essa. Se a gente conseguir ver um espírito no metrô, na rua, nós não vamos parar e ficar conversando com o nada, né? E sabendo que só a gente está enxergando. A gente pode fazer isso o quê? Mentalmente. Se bem que eu não aconselho a ninguém conversar com nenhum tipo de espírito que a gente veja fora do centro espírita. Teve algum tipo de visão, seja ela na rua, no metrô, em casa, qualquer outro lugar que estiver, faça uma prece e fale o seguinte: se precisar de ajuda, que a espiritualidade socorra nesse momento, se for um espírito de bem, um espírito de luz que possa me ajudar e me amparar. E encerra o contato mediúnico. Porque nós não sabemos que tipo de espíritos nós estamos lidando. A rua, a nossa casa, o metrô ou qualquer outro lugar não é um ambiente adequado para a gente estar trabalhando a nossa mediunidade. Então, um ambiente ideal para trabalhar a mediunidade é dentro de uma casa espírita, de uma casa espiritualista ou dentro de um grupo mediúnico, tá? Então, há vários aspectos da vidência. A gente pode ver os espíritos durante o sono, então já acontece muito, né? Encontrei com meu pai que estava desencarnado, encontrei com a minha avó que já está desencarnada. Às vezes nós encontramos com pessoas e falamos: eu sonhei com você essa noite. Então a gente pode se encontrar fora do corpo, porque quando nós estamos dormindo, o nosso corpo, o nosso espírito permanece em atividade, tá? Esse é o fator comum. A gente pode ver os espíritos conscientes, como eu acabei de falar, mas isso depende do grau de mediunidade de cada um de nós, tá? Com
Como que acontece a vidência? Toda vez que a gente tem uma vidência, é uma combinação de energia do médium com a energia do espírito para que aconteça o processo de ligação e a vidência, tá? Nós podemos ver qualquer tipo de espíritos. Eles podem aparecer a qualquer momento. Então a espiritualidade permite que eles apareçam em qualquer lugar? Sim, para o nosso aprendizado e para o nosso treinamento. Mas como eu acabei de dizer, não é adequado a gente manter um contato específico fora de um trabalho mediúnico, tá? Nós vemos o espírito, como diz o Chico, com a alma, né? O que ele quis dizer com isso? Que nós não vemos com esses olhos, mas nós enxergamos com um centro de força que nós temos aqui, chamado frontal, que é conhecido também como terceiro olho, né? O olho de Horus, a abertura mediúnica. Então, esse terceiro olho que nós temos aqui é chamado de centro de força frontal. É com ele que nós enxertemos a vidência dos espíritos, tá? Podemos ver os espíritos tanto de olho aberto como também de olho fechado, porque não depende dos olhos da carne, depende dos olhos espiritual. Cegos podem ver os espíritos? Pode, porque não depende do olho da carne, depende do frontal, tá certo? Aqueles que têm a vidência, com certeza têm esse centro de força mais desenvolvido e mais trabalhado, tá? A vidência, ela também pode acontecer na proximidade da morte. Então, tem pessoas, por exemplo, que ficam internadas por muito tempo, né, e já estão chegando próximo da morte, elas começam a ver os parentes já desencarnados, começam a relatar: minha mãe tá aqui, o meu pai tá aqui, o meu avô tá aqui, eu vi fulano, porque de acordo com a proximidade da morte, a pessoa já está mais no plano espiritual do que na Terra, então ela tem um contato maior com os espíritos, tá bom? O espírito da pessoa que já está desencarnando já está ficando distante do corpo, então o contato com a espiritualidade é maior, tá? E a vidência pode acontecer nos trabalhos mediúnicos. É o lugar ideal que se possa acontecer uma vidência, tá? Os espíritos são trazidos e a espiritualidade estimula a nossa vidência. Importante não forçar a vidência, tá? Deixa que ela aconteça naturalmente. Durante o trabalho, a gente vai acontecer naturalmente, a gente vê espíritos. E a gente também pode ver cores, luzes, formas, quadros, cenas, como se a gente estivesse assistindo uma televisão, símbolos, tá? E a gente pode ver também espíritos na forma humana, como nós somos, a mesma que desencarnou, e espíritos com a forma modificada, em formas de animal, com o perispírito deformado. Isso nós vamos estudar quando a gente entrar no trabalho de obsessão e desobsessão, nas aulas de obsessão e desobsessão, por isso que eu não vou me aprofundar, tá? Depende da condição de cada espírito. E os médiuns audientes, aqueles que ouvem os espíritos? Pode ser uma voz interna, como se fosse uma ideia, um pensamento. Então, nós estamos lá no grupo mediúnico, estamos fazendo a nossa prece, de repente começam a vir ideias que a gente não estava pensando. Aí a gente fala assim: ué, mas eu não estava pensando nisso. Aí a gente tem que saber diferenciar. Que tipo de ideia está vindo? São ideias relacionadas à sua casa, ao seu trabalho, ao problema que você está vivendo, à sua condição financeira, às dificuldades que você está passando? Então, não tem nada a ver com o trabalho. Então, você perdeu a concentração e perdeu o foco no trabalho. Precisa parar um pouco, fazer uma prece e voltar o foco no trabalho. Agora, se forem ideias, por exemplo, nós estamos lá no trabalho, de repente começa a vir cenas de tempos antigos, ou começam a vir cenas, por exemplo, de uma guerra, ou começam a vir cenas de alguém sendo morto, ou começam a vir cenas de alguém se afogando, ou começam a vir cenas de alguém sofrendo um acidente. Isso faz parte do trabalho. Você pode estar captando as ideias que estão ali no ambiente. Então, necessariamente, você não precisa ouvir os espíritos, mas nós precisamos captar as ideias daqueles que estão ali trabalhando conosco, tá? E pode ser também como uma voz externa, ou seja, de uma forma clara, distinta.
como se fosse uma pessoa encarnada falando com você. A gente consegue até distinguir se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, porque a gente consegue ouvir a voz perfeitamente. Como que eu vou saber o tipo de mediunidade que eu tenho? Só trabalhando e com a experiência adquirida nos trabalhos mediúnicos. Por isso que eu já vou insistir mais uma vez, participem dos grupos mediúnicos, participem dos exercícios mediúnicos, participe dos grupos de quinta e de sexta. Quanto mais participação, mais experiência, tá? E os médiuns também podem captar rumores, palavras, diálogos inteiros, diversas vozes juntas. Tudo depende da condição da mediunidade. Por onde que a gente escuta? Pelo ouvido? Não. A gente escuta por um centro de força que se chama laríngeo, que fica bem aqui nesse buraquinho da garganta, ó, que eu tô apertando. Aqui que fica o laríngeo. Quem escuta os espíritos tem esse centro de força mais desenvolvido, chama laríngeo. A cor dele é azul clara. Nós vamos ter a próxima aula, a quarta aula, sobre centros de força. Eu até pulei essa aula porque ela tem muitas informações e muitas demonstrações também. Então eu preciso estar em aula para dar, eu preciso estar em sala para dar essa aula. Então, enquanto a gente estiver afastado, eu não consigo dar essa aula, tá bom? Eu vou deixando ela para depois. E existe os médiums intuitivos. Perdão, eu não terminei o que eu estava falando. Então, esse é o centro de força laríngeo, que é por ele que nós escutamos. Então, não escutamos pelo ouvido, é ele que administra a nossa audição espiritual, tá certo? E aí nós temos o médium intuitivo. Quem é o médium intuitivo? É aquele que ele pode não sentir nenhuma sensação, mas ele recebeu várias ideias durante o trabalho. Ele recebe tudo como se fosse uma ideia, como se fosse um pensamento dele. E por isso que a gente tem que ficar atento. Porque às vezes a gente vai dizer assim, ai, passou várias coisas na minha cabeça, mas eu achei que era coisa minha. Eu achei que era coisa da cabeça. Então aprenda a distinguir. Mas espera aí, essa ideia não é minha. Então faz parte do trabalho e eu vou exercer a mediunidade. Muitas vezes as comunicações vão vir por intuição. De repente, como eu disse, você está lá parado, sentado, aí começa a vir uma ideia assim de querer matar alguém. Mas você não quer matar ninguém. Você não tem essa vontade. Então, é uma ideia de alguém que está sendo transmitido para você. Você captou alguma ideia de alguém, então fale. Né? Fale, olha, eu estou querendo matar alguém. Que aí o doutrinador vai chegar e vai desenvolver a comunicação. Como às vezes você pode sentir também dores no físico. Então, é a intuição que está transmitindo para o seu físico. Às vezes tem alguns médicos que são, como eu digo, são sandomé. Eles têm que ver para crer, sabe? Então, às vezes, eles vão sentir bastante no físico para entender que não é deles e aquilo é do espírito, para eles poderem dar comunicação, tá? Então, o médium intuitivo é aquele que recebe tudo através da intuição. São ideias, pensamentos, imagens que vêm na cabeça, sem estar pensando na situação. Então, essa mediunidade, a gente tem que ficar muito atento para não ser confundido com os nossos pensamentos. E tem que confiar em você, confiar nos seus pensamentos, confiar nas suas intuições. Senão você não consegue trabalhar, tá? Nós ainda somos imperfeitos. Então nós temos a nossa imaginação, nós temos as situações da vida que podem interferir na vidência, na audiência e na intuição. Por isso que nós temos que ficar bastante atentos. Mas ficar atento não significa nos podar, né? Ah, não, eu tô com medo de confundir meus pensamentos com o da espiritualidade, eu tô com medo de confundir meus pensamentos com o do espírito, então é melhor eu não falar. Gente, na dúvida, fale. Se eu ver que de repente alguma coisa está extrapolando, que eu acho que não é espírito, que vocês estão extrapolando, eu vou chamar vocês e vou orientar. É para isso que eu estou lá também. Eu não vou deixar vocês ficarem falando uma coisa que eu tenho certeza que não é espírito, porque nós como dirigentes, pela minha experiência já de 25 anos de mediunidade, eu sei quando o médium está dando comunicação de um espírito e quando ele não está com espírito, mas ele está falando do mesmo jeito que ele está confundindo as ideias.
E a gente vai falar sobre isso também. A gente vai ter uma aula que vai falar sobre animismo. Então nós vamos falar a respeito disso. Na dúvida, fale. Qualquer dificuldade, eu vou orientar vocês, tá? Então, qualquer situação da vida, nossa imaginação pode interferir na nossa mediunidade. Vamos ficar atentos. Na dúvida, fale, ou na dúvida, venha conversar comigo que a gente vai saber orientar, tá? A espiritualidade sempre nos diz que o mais importante é sentir. É a mediunidade mais garantida que a gente tem. Sentir. Sinta. Sinta o momento. Sinta, perceba o sentimento que está naquele momento, aquilo que você está sentindo. O sentimento é aquilo que nós mais podemos confiar. Isso não vai falhar nunca, tá bom? E em qualquer trabalho, confiar na espiritualidade superior, que nós estamos sobre a orientação da espiritualidade. Os grupos mediúnicos é uma escola em que a espiritualidade está treinando vocês, tá? E se vocês já estão liberados para trabalhar nos grupos mediúnicos, a espiritualidade sabe o que faz, tá certo? E aí, para a liçãozinha de casa, lê o livro Mediunismo, do Ramatiz, que ele explica muito essa questão, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Se esse período de quarentena do coronavírus se prolongar, que eu vejo que passar de 3 aulas, aí eu volto a gravar mais vídeos para vocês. Mas, por enquanto, nós estamos na 3ª aula, que eu terminei a 1ª, fiz a 2ª e essa já é a 3ª, tá bom? Obrigada, beijo no coração, fica com Deus.